Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão profunda. A nossa missão hoje é, mapear uma crítica gigantesca. Gigantesca e bem urgente, na verdade. Sim, muito urgente. Uma análise fascinante sobre como a economia moderna realmente opera, que é baseada nos estudos de um macroeconomista, o professor Steve King. E, bom, antes da gente entrar de cabeça nos dados, como o material original que a gente vai dissecar hoje entra num território político bem inflamado. É com críticas bem pesadas ao modelo neoliberal, né? E menções diretas a figuras políticas de todos os lados, tipo o Donald Trump, o Keir Starmer, a Rachel Reeves. Exatamente. Então, por causa disso, é fundamental a gente estabelecer uma regra de ouro aqui logo na largada. Nós estamos atuando hoje de forma estritamente imparcial. Com certeza. O objetivo aqui não é endossar, nem defender, nem atacar nenhum espectro político, seja de direita ou de esquerda. Isso. O nosso papel é puramente entender e explicar para quem nos ouve os argumentos mecânicos e econômicos que o professor Kim está colocando na mesa. Feito esse aviso, vamos empacotar o conceito central, porque, cara, é algo que muda completamente a nossa perspectiva. Muda mesmo. Vira de ponta cabeça. Porque, pensa bem, geralmente quando a sociedade pensa sobre economia global, existe essa imagem mental de uma precisão matemática quase abstrata, né? Uhum. É como se a economia fosse, sei lá, uma planilha gigantesca flutuando na nuvem. Tipo, se falta um produto num lugar, o mercado ajusta os preços, os gráficos se movem na tela, a curva de oferta cruza de demanda e, puf, a planilha se equilibra magicamente. Essa é, sem dúvida, aquela lente super reconfortante que a academia ensinou a gente a usar durante décadas. A premissa central de grande parte da teoria econômica tradicional é bem essa, que o sistema, ele se autocorrige, sabe? Através de forças puramente financeiras. Os números sempre precisam fechar no final do dia. Exato. Mas aí, o trabalho do Keynes nos força a fazer uma coisa desconfortável. Tirar os olhos do monitor do computador e olhar para o mundo físico, lá fora. Para os portos de águas profundas, para os oleodutos, para o maquinário industrial pesado. Isso. E de repente, quando você olha para isso, aquela planilha perfeita parece que está corrompida. Porque, na real, a gente está lidando com uma engrenagem global governada por leis implacáveis da física. Leis que não ligam a mínima para as taxas de juros que o Banco Central define. É um choque de realidade brutal, né? Entre a economia teórica e as leis inegociáveis do mundo físico. E, bom, para entender a escala desse ponto cego da economia, a gente precisa olhar para como o perigo atual é descrito por ele. Ele pega emprestado uma ideia bem sombria de um poema do W.B. Yeats, focado num verso que diz, tipo, as coisas desmoronam. O poema do Segundo Advento, sim. E o diagnóstico dele não é o de um colapso repentino. Não é tipo um filme catástrofe de Hollywood onde o mundo acaba numa terça-feira. Um meteoro caindo, uma explosão, nada disso? Não. Ele chama isso de morte por 1000 cortes. Tá, uma morte lenta. Mas como isso se parece na prática pra gente? Porque a percepção geral que a gente tem é que, se uma crise atinge o sistema, a economia simplesmente paralisa de uma vez. Era aquele método histórico terrível de tortura, onde o fim chegava através de inúmeros ferimentos pequenos que progressivamente iam drenando a capacidade do corpo de funcionar. Nossa, pesado? É pesado. E o argumento mecânico aqui é que a economia global entrou exatamente nesse processo. Seja pelas tensões geopolíticas escalando lá no Golfo Pérsico. O que, de cara, derruba de frente aquela velha ilusão da concorrência perfeita, né? Porque, cara, a gente passou décadas ouvindo que existem infinitos fornecedores para qualquer coisa. O dogma do livre mercado infinito. Sim. Tipo, se um porto é bloqueado ou uma fábrica pega fogo e fecha, o pensamento convencional dita que o mercado livre simplesmente vai encontrar um fornecedor substituto no dia seguinte. Mas a realidade da engenharia logística moderna hoje é exatamente o oposto disso. Totalmente oposto. A estrutura global foi exprimida, mastigada para operar no limite absoluto da eficiência de custos.
É o famoso dogma do just in time. Estoque zero. Estoque zero. Não existe nenhuma gordura no sistema, nenhuma redundância construída para absorver esses choques físicos que a gente está falando. Sabe que eu estava tentando visualizar isso, lendo o material, e eu criei uma imagem mental que me ajudou bastante. Ah, qual? Manda aí. Assim, operar economia global baseada inteiramente nesse modelo just in time é tipo tentar reformar um arranha-céu e ir lá e arrancar quase todas as vigas de sustentação de aço só para ganhar mais metros quadrados de espaço no térreo para aumentar o lucro do aluguel. Nossa, sim, perfeito. E no papel funciona, né? No software digital dos arquitetos, que no nosso caso é o mercado financeiro, o projeto fica lindo. A planilha do Excel diz que o prédio agora é muito mais rentável sem as vigas. Mas aí os arquitetos cruzam os braços e presumem que o teto de concreto lá em cima vai flutuar magicamente. Porque, afinal, o livre mercado da gravidade vai se autorregular, né? Isso, o livre mercado vai dar um jeito de segurar o concreto. Essa analogia capta o problema perfeitamente, porque o software de modelagem financeira simplesmente ignora a gravidade física. Se uma viga real é retirada lá de baixo, o prédio desaba, cara. E não importa o que o balanço contábil ou os acionistas digam. E a análise do professor Kim aponta exatamente para essas vigas estruturais que estão sob risco iminente de quebrar agora. E aí a gente entra na questão se a infraestrutura física carece dessas vigas de sustentação, o que acontece na prática quando um pilar real é danificado. É aí que, para quem está ouvindo, a imersão nos dados fica alarmante de verdade. O material detalha os gargalos absurdos ao redor do Golfo Pérsico, especialmente ali no Estreito de Hormuz. É o calcanhar de Aquiles logístico. Pois é. Geralmente, a única palavra que vem à mente associada ao Golfo nos noticiários é o quê? Petróleo. Sim, sempre focam no barril de petróleo. Mas o estrangulamento ali destrói coisas que a maioria de nós nem sabe que são essenciais para o século XXI funcionar. O foco excessivo no petróleo acaba mascarando a nossa dependência química, sabe? A dependência química literal da civilização moderna. A gente está falando da interrupção do fluxo de componentes críticos pesados, tipo o ácido sulfúrico, e de dois elementos que merecem um destaque absoluto pela urgência, que são o hélio e os fertilizantes. Nossa, a gente precisa mergulhar nessa parte do hélio, porque essa parte é um balde de água fria na maior promessa tecnológica atual. A inteligência artificial. Isso. Existe uma narrativa fortíssima na mídia de que a inteligência artificial vai nos salvar de qualquer crise logística ou econômica, que a IA vai otimizar todas as cadeias, fazer as planilhas funcionarem. Só que o problema oculto é que a IA exige um processamento computacional brutal. Ela roda em chips de última geração caríssimos. E para fabricar esses semicondutores minúsculos e superpoderosos, a indústria precisa de hélio. Sim, e não é tipo apenas uma preferência da indústria, sabe? É uma exigência térmica inflexível. A fabricação desses microchips de silício envolve reações químicas extremas, e o material precisa ser resfriado a temperaturas assim próximas do zero absoluto durante várias etapas. E o hélio é o único que faz isso, né? Exato. O hélio é o único elemento na tabela periódica capaz de fornecer esse nível de resfriamento extremo sem congelar e se transformar num bloco sólido no meio da máquina. Tipo, sem o hélio líquido não há controle térmico, e sem controle térmico não há chips. E sem chips, cara, simplesmente não existe revolução da inteligência artificial. É um calcanhar de Aquiles totalmente físico, que ninguém no Vale do Silício gosta de lembrar. A fonte destaca até incidentes hipotéticos e reais, onde a infraestrutura de extração desse gás no Golfo seria ou foi atacada e destruída. E para o pessoal ter uma noção real da escala desse problema, o mundo inteiro possui apenas cerca de 14 complexos industriais altamente especializados capazes de extrair e condensar o hélio do gás natural. 14. No mundo todo. Só 14. E no cenário abordado, 2 deles teriam sido atingidos. A perda não é apenas financeira. A tragédia real aqui é o fator tempo. Demora 5 anos. 5 longos anos para reconstruir e substituir essas instalações criogênicas hipercomplexas.
O que expõe aquela ingenuidade absurda de acreditar que o mercado financeiro resolve tudo instantaneamente, né? Porque aquele gráfico básico de economia que a gente aprende na faculdade mostra que, se a demanda sobe e a oferta cai, o preço dispara. E a mão invisível resolve. Esse preço alto, teoricamente, incentiva a produção imediata de mais oferta para equilibrar. Mas isso funciona para bens digitais, para software, para serviços. No mundo industrial pesado, físico, você não pode simplesmente mover a curva de oferta no papel por decreto. O mercado financeiro movimenta bilhões de dólares em milissegundos nas bolsas de valores, mas a engenharia civil e mecânica requerem anos. Dinheiro nenhum acelera o tempo que o concreto leva para secar. Exato. O dinheiro não seca o concreto mais rápido, não monta turbinas criogênicas num estalar de dedos. E essa, ditadura do relógio físico, ela se torna uma questão literal de vida ou morte no caso dos fertilizantes agrícolas, que é o outro ponto crítico. Não é só uma inconveniência comercial de, os alimentos não ficam mais caros. É o cronômetro da fome, né? Sem dúvida, é biologia pura. Os dados mostram que se um país que depende de importação receber seu lote de fertilizantes apenas 2 semanas, 14 dias, após a janela ideal de plantio, a janela se fecha. A safra daquele ano inteiro é perdida. Não tem volta. Não tem. A nação pode ter, trilhões de dólares nos cofres públicos prontos para pagar o triplo pelo fertilizante que chegou atrasado. Mas o ciclo biológico das estações do ano e o solo físico não aceitam transferências bancárias. O tempo não retrocede. E esse nível de fragilidade, que é chocante, revela como até mesmo as organizações mais pragmáticas e frias do planeta caíram de cabeça nessa armadilha conceitual do modelo neoliberal de estoque zero. O material do Keane aponta o exemplo dos militares dos Estados Unidos, que é bem revelador. Esse caso dos mísseis é loucura. É de cair a ficha. Historicamente, forças armadas sempre operaram sob a doutrina da redundância maciça, né? Armazéns gigantescos e cheios para garantir a sobrevivência nacional em cenários imprevisíveis, em guerras longas. No entanto, a análise demonstra que até as forças armadas americanas adotaram a ilusão do just-in-time, cortando os estoques de munição para economizar verba no curto prazo e ficar bonito na auditoria. E o choque de realidade para eles veio rápido e forte, porque em conflitos e tensões bem recentes, os militares consumiram num espaço muito curto de tempo o equivalente a uns 8 a 10 anos de suprimento de mísseis Tomahawk. E não tinha como repor. Nenhuma chance. A indústria americana simplesmente não possui mais aquelas fábricas gigantes ociosas prontas para religar as máquinas e reconstruir o arsenal da noite para o dia. A linha de produção foi desmantelada ou enxugada ao máximo para o lucro trimestral. É a prova cabal, ali no mundo militar, de que a teoria de que o mercado vai suprir a demanda automaticamente simplesmente ignora a necessidade de ter infraestrutura física latente esperando para ser usada. Exatamente. E, bom, diante de toda essa cadeia de fragilidades logísticas e militares que a gente descreveu, surge aquela pergunta inevitável. Como é que a gente chegou a esse ponto cego tão formidável? Se a física da cadeia de suprimentos é tão óbvia quando a gente olha de perto, por que os grandes arquitetos da nossa macroeconomia não integraram isso nos seus modelos de risco? Que matemática, os economistas clássicos estão usando que deixou todos eles tão cegos para a realidade física? É a pergunta de $1 milhão. Aqui é onde a coisa fica fascinante, porque a resposta está num erro estrutural bizarro na equação mais fundamental sobre como a riqueza é gerada no mundo. É um verdadeiro buraco negro teórico que eles criaram. A famosa teoria econômica tradicional, ela se apoia na chamada função de produção de Cobb-Douglas, ou em variantes muito parecidas com ela. E o que essa equação matemática que rege o mundo diz? Ela dita que o produto, ou seja, o resultado econômico, o PIB, ele é gerado por uma combinação de 2 fatores principais: o trabalho humano, os operários, e o capital, sendo o capital as máquinas, as fábricas e o investimento financeiro. Em suma, a regra é: junte trabalhadores com máquinas e dinheiro e você gera crescimento econômico contínuo. Tá, e o que está flagrantemente ausente dessa equação genial deles? O detalhe mais importante de todos, né? O motor.
O que faz os trabalhadores levantarem da cama e as máquinas girarem as engrenagens: a energia. A economia clássica trata a energia não como pré-requisito fundamental da existência, mas, pasmem, apenas como um insumo secundário, tipo um custo operacional menor ali no cantinho da planilha. Como se fosse material de escritório. Exato. E o professor Kim desenvolveu uma analogia simplesmente perfeita, conversando com um amigo dele que é físico para expor o quão cega essa equação de Cobb-Douglas é para as leis da termodinâmica. A formulação dele é a seguinte: o trabalho humano sem energia é um cadáver, e o capital sem energia é uma escultura. Cara, a clareza dessa linhagem é devastadora. É só imaginar, tipo, uma fábrica automobilística incrivelmente avançada, cheia daqueles braços robóticos gigantes e bilhões de dólares em capital investido naquilo. Se o suprimento de eletricidade for cortado, aqueles robôs perdem instantaneamente a função. Eles não produzem carros, eles se tornam apenas esculturas de metal absurdamente caras no escuro. E a mesma coisa vale para o lado humano. Da mesma forma, uma equipe de operários altamente treinados, se não tiver comida, que são calorias físicas, eles não conseguem realizar esforço. Eles precisam de combustível físico nos carros para chegar até a fábrica. A energia não é uma commodity qualquer que você troca por outra se ficar cara. Ela é a força animadora, invisível, que permite que qualquer ação ocorra no mundo material. Perfeito. E para comprovar que isso não era só uma frase de efeito genial, o Kim foi atrás dos dados brutos ao longo da história recente para provar o ponto. E os números são chocantes. Ele cruzou o consumo global de energia com o produto interno bruto global ao longo de 50 anos. E a correlação que ele encontrou entre essas duas métricas é de 0,993. Isso é praticamente uma linha reta junto, né? Exato. Vale a gente contextualizar esse número para quem nos ouve, porque na estatística pura, uma correlação perfeita, onde duas variáveis se movem em sincronia absoluta de 1 para 1, é 1,0. Encontrar 0,993 num sistema tão caótico e com tantas variáveis como a economia global sugere uma ligação mecânica direta, irrefutável. E o Keynes, claro, previu a crítica imediata a esse dado, porque sempre tem quem defenda o modelo antigo. Alguém na academia com certeza argumentaria tipo, mas a população global cresceu pra caramba nos últimos 50 anos. Então, obviamente, o consumo de energia subiu naturalmente junto com o tamanho da economia, e isso é apenas uma falsa correlação, não uma causalidade. A famosa desculpa da falsa correlação. Mas para eliminar essa dúvida, a análise dele não olhou apenas para o volume total acumulado. O Ken avaliou a taxa de mudança percentual ano a ano, sabe, a variação. E se o crescimento financeiro realmente não dependesse da energia, como os economistas dizem, a taxa de variação de um não acompanharia do outro. Haveriam flutuações independentes. E o que ele achou? Mesmo fazendo esse filtro rigoroso, a correlação das mudanças percentuais atingiu incríveis 0,87. É altíssimo. E a evidência mais irrefutável aparece nas crises agudas. Durante choques de petróleo severos na década de 70 ou os lockdowns recentes da pandemia global, tanto a energia consumida quanto o PIB global despencam na exata mesma magnitude. As linhas do gráfico não apenas caem, elas despencam de mãos dadas no mesmo ângulo. Eu tenho que confessar que, quando eu estava lendo essa parte dos dados, o meu cérebro moderno tentou buscar uma saída tecnológica, desesperada para isso. Eu pensei com os meus botões, mas e os LEDs? Nós trocamos todas as lâmpadas incandescentes ineficientes por LEDs. Nós desenvolvemos motores de carro que fazem muito mais quilômetros por litro de gasolina hoje. A promessa da inovação não é justamente essa? Criar crescimento econômico infinito, gastando cada vez menos energia no processo? O mito da eficiência salvadora. A inovação tecnológica gerou ganhos formidáveis, claro, isso é um fato, e o Keynes reconhece, a eficiência melhorou. O material observa que a relação do PIB gerado por unidade de energia subiu de forma significativa, de 8 para 15 nas últimas décadas. Mas então a gente está desvinculando. Então, grande parte desse ganho aparente, na verdade, veio do salto enorme do setor de serviços e finanças no Ocidente, que essencialmente não produz bens físicos pesados, né? É só número em tela de computador.
Mas há um teto rígido e de concreto para essa festa da eficiência. E esse teto tem nome, se chama entropia, que é a base da segunda lei da termodinâmica. E lá vem a física arruinando os sonhos infinitos da economia financeira novamente, né? Como que a entropia barra esse nosso crescimento? É que a lei da termodinâmica estabelece que a natureza sempre, invariavelmente, tende à desordem. Para criar ordem, que é basicamente o que um produto industrializado ou um microchip é, matéria altamente organizada, a sociedade é obrigada a queimar combustível e realizar trabalho físico real. E a física dita que nenhuma máquina, nunca, em nenhum lugar do universo, pode converter 100% de energia em trabalho útil sem perdas estruturais profundas na forma de calor, exaustão e fricção. Sempre vai ter vazamento de calor, sempre. Sempre haverá um desperdício maciço atrelado a qualquer produção. Logo, a ideia de que a humanidade pode desvincular magicamente o seu produto interno bruto da queima contínua de energia física é, literalmente, uma fantasia matemática. Em sua essência última, o PIB global não é dinheiro. Ele é energia bruta convertida em trabalho humano e mecânico. Então as cartas estão na mesa, né? O crescimento econômico e a própria sobrevivência civilizatória estão algemados à energia física e à termodinâmica. A nossa infraestrutura global de suprimentos foi construída no limite do just-in-time, sem redundâncias, e repor peças perdidas leva meia década. Então, se essa morte por 1000 cortes que o Kim fala se acelerar com conflitos bélicos ou falhas de safras cortando energia e os materiais básicos, o que a humanidade pode fazer? Se a gente não pode fabricar o tempo ou ignorar a gravidade, como é que a gente lida com uma era iminente de escassez aguda? É aí que as soluções propostas pelo professor Kim para esse cenário quebram totalmente o paradigma atual do que é politicamente aceitável. A primeira dura verdade que ele estabelece na análise é o colapso completo das soluções baseadas em livre mercado em situações extremas. O mercado não salva a gente dessa vez. Não. Diante de uma crise aguda e física de suprimentos, o nosso tão adorado sistema de preços se torna não apenas inútil, mas uma ferramenta perigosa de colapso social. Vamos explicar o porquê para quem está escutando, porque isso é muito contraintuitivo para a maioria de nós. Em condições normais, se algo fica escasso na prateleira, o preço aumenta, né? O Manual Básico de Economia diz que esse preço alto resolve o problema de duas formas lógicas. Primeiro, faz as pessoas consumirem menos e, segundo, dá um super lucro para que as empresas corram para construir novas fábricas e suprir o que falta. Mas como a gente acabou de ver com o exemplo da fábrica de hélio criogênico, a resposta física da produção leva no mínimo 5 anos para acontecer. Exato. E o tempo, como a gente falou, não retrocede. Se faltar comida para as pessoas ou combustível para as colheitadeiras hoje, o preço alto não conjura tipo toneladas de soja do nada para amanhã de manhã. Exatamente o oposto ocorre na prática, né? E as consequências seriam nefastas. Se houver uma interrupção global, severa, e o material até enfatiza muito a vulnerabilidade extrema do Reino Unido nisso, por exemplo, que hoje importa até 50% de todos os seus alimentos, confiar no mecanismo de preços de mercado livre significa que a distribuição do pouco que restou não será baseada na necessidade biológica das pessoas, mas unicamente no poder aquisitivo. É o darwinismo financeiro. O que, traduzindo da linguagem econômica para o português claro, significa o seguinte: os muito ricos, os bilionários, continuarão arrematando e consumindo o pouco trigo que restou, o pouco combustível, mantendo seus luxos intactos, sem sentir o impacto direto na sua sobrevivência calórica. Enquanto isso, o restante gigante da população vai simplesmente enfrentar a fome real e o congelamento no inverno por falta de gás. O mercado livre sob extrema escassez, ele não soluciona o problema da falta. Não soluciona. Ele apenas filtra de forma brutal quem tem o direito monetário de continuar consumindo as calorias que ainda existem. Cara, é um cenário aterrador. E para evitar essa ruptura civilizatória, sabe? Para garantir a preservação da sociedade como um todo e não deitar numa distopia total, o Kim argumenta que a resposta logicamente necessária passa por uma pesada e incontornável intervenção estatal. O Boveio assumindo as rédeas da logística física. Exato.
A principal ferramenta política que ele defende para lidar com um choque logístico profundo desses é a adoção de sistemas de racionamento coordenado pelo Estado. É meio que espelhar as políticas duras que foram utilizadas pelo Reino Unido e outras nações durante os piores anos da Segunda Guerra Mundial. Racionamento, cara, é uma palavra pesada, né? Que evoca umas imagens antigas de cadernetas, de carimbo e filas enormes na rua em épocas muito escuras. Mas contextualizando dentro da teoria dele, o objetivo principal do racionamento não seria a austeridade puramente pela austeridade ou para punir a população. Seria para garantir um piso mínimo de sobrevivência calórica e energética para toda a população de forma igualitária. Cortando o consumo excessivo dos poucos pela raiz para sobrar para o resto. Tá vital nessa proposta que o Keynes resgata do pensamento do John Maynard Keynes, que foi pensada lá atrás para essa economia de guerra ecológica. O conceito de uma tributação extrema sobre as classes muito abastadas em momentos de ruptura profunda. Mas isso é genial. A mecânica e o motivo dessa taxação não é o que a maioria das pessoas, seja de direita ou de esquerda, costuma pensar. O objetivo primordial não é arrecadar mais dinheiro para os cofres do governo gastar. Essa, para mim, foi a maior virada de chave mental ao analisar o material. Porque, o governo nem precisaria de mais arrecadação financeira, porque, de novo, imprimir ou arrecadar trilhões de moedas não fabricam os fertilizantes que fisicamente não existem mais no mundo. Então, qual seria a verdadeira função termodinâmica de tributar os super ricos num cenário distópico de escassez? Explica pra gente, porque é fascinante. A função puramente mecânica do imposto, nesse caso extremo, seria chamada destruição de demanda. Pensa assim, se existe uma quantidade fisicamente finita de um recurso crítico agora, digamos, combustível de aviação ou reservas de terras férteis, permitir que essas grandes fortunas multibilionárias existam intactas significa que elas podem simplesmente tentar comprar esses recursos pelo preço astronômico que for, desviando material logístico que deveria obrigatoriamente ir para a agricultura essencial da nação apenas para manter os luxos operacionais deles, como voar de jato particular enquanto falta comida. Isso faz todo o sentido físico. A alta tributação, nesse cenário, ela atua como uma espécie de guilhotina na capacidade de consumo desproporcional. Ela retira a capacidade matemática pura e simples, naquela parcela minúscula da população, de devorar uma fatia totalmente injusta do pouco bolo físico que restou. O imposto focado não gera receita que preste. Ele aniquila a competição desigual pelos recursos físicos limitados. Isso reforça de um jeito muito prático como a gente precisa abandonar essa nossa ideia arraigada de que o dinheiro e a bolsa de valores ditam as regras da realidade e aceitar que quem manda de verdade são os joules de energia e os quilogramas de matéria. E olha, a necessidade de acordar e agir sobre isso logo é muito alarmante quando a gente se dá o trabalho de olhar para o nível de resiliência atual das potências mundiais. O material expõe uma fragilidade nos estoques nacionais de emergência que, sinceramente, beira o inacreditável. Aos números da Austrália e do Reino Unido que a gente comentou no começo. Isso. Os números provam que o elástico das reservas estratégicas globais foi esticado até o limite máximo do rompimento pelos governos recentes. Vejamos a Austrália, por exemplo, que está detalhado lá. A Agência Internacional de Energia, que é o órgão que monitora a segurança global e tenta botar juízo nas nações, tem uma diretriz muito clara há anos. As nações desenvolvidas devem manter estoques físicos de emergência equivalentes a pelo menos 90 dias de consumo nacional de petróleo. Sabe quanto a Austrália possui hoje? O número é deprimente. 32 dias. Eles possuem reservas para meros 32 dias se o comércio parar. E a situação do Reino Unido consegue ser ainda mais angustiante. Segundo a fonte, eles possuem reservas de gás natural estocadas fisicamente no país, que equivalem a apenas 1% da sua demanda anual inteira. É assustador. Uma estrutura magra dessas não tem absolutamente nenhuma margem de erro ou de respiro. Se houver um bloqueio bélico persistente nas rotas marítimas que dure mais de um mês, os hospitais perdem energia e toda a logística de distribuição de alimentos entra em colapso total em poucas semanas.
o que leva o professor Ken a defender com unhas e dentes que a transição acelerada do mundo para a autossuficiência energética não é mais, nem de longe, apenas uma pauta ambiental secundária. Isso muda completamente o tom de voz e o peso do debate que a gente tem sobre a transição para fontes renováveis, certo? Porque, historicamente, o debate sobre se os países deviam construir parques eólicos imensos ou espalhar painéis solares esteve quase que 100% ancorado na questão ambiental. O papo sempre foi, vamos salvar as calotas polares, vamos reduzir o carbono, o que é nobre e real. Mas diante da iminência de um gargalo de suprimentos globais, investir massivamente em energia nuclear moderna, painéis solares e fazendas eólicas passa a ser uma exigência implacável de segurança nacional. É sobre sobrevivência tática e militar, não só sobre o urso polar. Sem dúvida alguma. A lógica ambiental é totalmente válida, claro, mas a lógica da termodinâmica de guerra que ele levanta é ainda mais contundente e crua. O material do Ken resume isso muito bem numa frase que é difícil de contra-argumentar. Ele diz, você não precisa importar a luz do sol ou vento. Cara, isso é muito poderoso. Ao instalar uma infraestrutura de geração local massiva, de baixa dependência de insumos contínuos, tipo uma usina nuclear bem feita, uma matriz solar robusta, uma nação finalmente corta o cordão umbilical de vulnerabilidade atrelado ao Estreito de Hormuz ou à proteção das frotas de navios petroleiros no oceano. O país atinge, de fato, um grau de soberania termodinâmica, garantindo que o seu capital e suas fábricas nunca se transformem naquelas esculturas inoperantes no escuro da analogia dele. Soberania termodinâmica. Honestamente, esse deveria ser o mantra das políticas públicas e industriais do século XXI daqui para frente. E assim, a gente vai chegando no ponto de amarrar todos esses fios condutores gigantescos dessa nossa imersão de hoje. Se fôssemos sintetizar toda a arquitetura dessa crítica pesada do professor Ken, a conclusão inegociável, o ponto que tem que ficar claro, é que o sistema econômico é totalmente, irremediavelmente refém do mundo físico tangível. A crença neoclássica, teimosa de que as forças financeiras abstratas e o mercado de preços podem contornar ou transpor as leis brutas da termodinâmica, provou-se uma falácia muito perigosa. O mercado financeiro pode até se reunir e valorizar uma empresa digital de tecnologia em 10 bilhões de dólares em questão de minutos num pregão da bolsa. Mas todo esse dinheiro não consegue conjurar complexos de condensação de hélio do nada, não pode acelerar o tempo biológico que uma semente leva para virar trigo no solo e definitivamente não pode criar energia física onde ela não existe. O tempo e a matéria bruta não dão a mínima para a curva de oferta e demanda inventada pelos homens. E essa mentalidade obcecada pelo just-in-time destruiu completamente o único amortecedor que nos protegia dos choques físicos inevitáveis no globo. E a grande utilidade de compreender esse mapeamento conceitual hoje é treinar o nosso próprio olhar como sociedade, sabe? Quando a gente ligar a TV ou ler os noticiários focando obsessivamente, tipo, o crescimento percentual do PIB desse ano foi X, ou as taxas de juros caíram, ou a bolsa de valores flutuou para cima, a gente precisa começar a enxergar atrás dessa cortina numérica ilusória. A estabilidade real de uma nação no século XXI não repousa no seu balanço financeiro, mas sim na resiliência dos seus estoques físicos de emergência, na robustez da sua geração interna de eletricidade e na segurança real de quem controla suas rotas logísticas oceânicas. É focar no que é concreto de verdade, nas vigas de aço sujas de graxa que sustentam o sistema inteiro, não apenas no design digital bonitinho da fachada. E bom, para fechar a nossa conversa de hoje em grande estilo, eu queria deixar um pensamento bem provocativo, algo para ficar ecoando na cabeça de todo mundo que acompanhou a gente até aqui e que meio que expande a lógica que a gente destrinchou. Nós estabelecemos de forma bem incontestável hoje a premissa de que absolutamente toda transação econômica e criação de riqueza no planeta é, na sua base física mais pura e inegociável, a transformação de energia bruta em trabalho útil através das rígidas leis da termodinâmica. O trabalho sem energia é um cadáver. Considerando que essa é a verdade incontornável por trás das cortinas, qual é o impacto invisível da vida hiperconectada que a gente leva hoje?
Pensemos um pouco no custo termodinâmico colossal de todo o nosso mundo digital moderno. A gente passa o dia inteiro consumindo vídeos fúteis em altíssima definição no celular, treinando redes neurais de inteligência artificial para gerar imagens que a gente descarta em segundos, ou rodando algoritmos pesadíssimos de redes sociais em servidores gigantescos que precisam ser refrigerados 24 horas por dia lá do outro lado do oceano. Quando a gente analisa a nossa própria rotina sob essa nova ótica pesada da entropia e da escassez, o quanto do que vivemos e consumimos diariamente é ancorado na realidade tangível e essencial para a nossa sobrevivência. E quanto não passa de uma brilhante ilusão digital. Uma ilusão maravilhosa, claro, mas que drena recursos físicos limitados e que poderia simplesmente se desmanchar e evaporar no ar no exato instante em que o próximo pequeno choque romper a frágil e invisível cadeia de suprimentos global. É uma provocação de tirar o sono, cara. Fica aí essa reflexão um pouco incômoda sobre as vigas invisíveis de aço que sustentam todos os nossos hábitos mais banais. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu hoje, que acompanhou essa análise complexa e um tanto assustadora e cedeu seu tempo precioso para pensar um pouco mais fundo com a gente. Nós nos vemos na próxima imersão. Até mais.